quando jovem, eu lembro que você ia sem medo, porque você tinha um sênior lá para te amparar e não para Te culpar. te culpar. É. Porque hoje você tem uma cultura da, da organização de que errou, primeiro você acha o culpado e depois você acha a solução para a correção do erro. E aí, pessoal, bem-vindo a mais um Papo de Engenharia. Mais uma vez, eu, Vladimir Rodrigues, junto com a Lei Oliveira, dividindo a mesa aqui para trazer mais um assunto de relevância contemporânea aí para a gente. E a gente vai tratar de um assunto hoje importantíssimo, que mexe com produtividade, saúde, segurança dentro do canteiro de obra. E para falar sobre isso, a gente tem um convidado de honra aqui. Honra não só pela pessoa que é, né, pela representatividade que ele tem, mas por ter sido o nosso primeiro convidado, que é o Davi Fratel, ele que é diretor do Sinduscom e é CEO da IEP, é isso? IEP. Bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez, cara. É um prazer ter você aqui. O prazer é meu, Vlad, o prazer é meu, Ale. Isso aqui é muito bom. De fato, você lembrou bem, né? Eu fiz o piloto, o primeiro podcast de vocês aí, bem Foi, bacana. Falando sobre mão de obra, né? Mão de obra, Mão de obra, dificuldades, desafios de mão de obra. E que continua a mesma coisa, né? Continua. Mas, Davi, putz, é um super prazer ter aqui você de novo, né? A Casa Nova aqui. E falar sobre esse gerenciamento de estresse na construção civil. A gente está comentando, as obras, elas estão estressadas por si só, né? O setor está estressado, não só a parte de obra, mas também a parte de incorporação, o mercado está estressado. A gente teve discutindo sobre reforma tributária, então está vendo que o estresse vai aumentar ainda mais, porque a gente ainda está tateando para entender o impacto que isso daí vai representar para a gente já em início de janeiro de 26. Então, a gente tem um setor que é complexo, dinâmico pra caramba, né? Muitas vezes ele tem um ambiente de alta pressão, né? Porque você tem metas que, infelizmente, nascem já com fato que não vão ser cumpridas. O jogo é combinado no início e no meio do caminho o pessoal esquece do combinado, né? E começa a te culpar por esses problemas, principalmente nós que atuamos direto na obra totalmente, né? Tem as condições climáticas que nós estamos vivendo, então uma diversidade de as chuvas, as famosas chuvas de a cada 100 anos, 50 anos, agora viraram praticamente bianuais. É impressionante você ver uma cidade que acabou de passar por uma catástrofe, nem se recuperou, já está entrando em outra. Então, todos esses fatores contribuem e a gente tem uma situação que é o envelhecimento precoce da nossa mão de obra, mas que com todo o trabalho que nós fazemos, tem muitos jovens, principalmente no canteiro. E esses jovens, com uma diferença de geração bem grande, né? A gente estava comentando que você bem colocou, essa diferença sempre existiu de gerações. Só que algumas tendências que existiam no mundo demoravam para chegar. Então, essa diferença tinha um impacto mais leve. Hoje, como as tendências, qualquer coisa que acontece em outro país, que é uma cultura, o pessoal às vezes esquece que
se assume aquela tendência, mas ela não deu tempo nem de se aculturar na nossa, então esse impacto é muito maior, muito mais rápido, né? A gente tem uma situação dos mais sêniores, né? Com mais experiência, que a gente aprendeu a discutir com os mais experientes e tentar conquistar o nosso espaço, tentar conquistar o respeito e as nossas ideias. E hoje você, às vezes, eu posso estar errado e já fui muito criticado, eu sinto que não tem essa conquista, tem uma imposição em alguns aspectos. Então, você pode ter uma opinião, eu tenho outra, e a gente não vai, no meio termo, eu vou tentar te convencer, eu vou impor a minha posição. Então, para tudo hoje, você tem um debate muito pesado, acalorado. Então, o que sua visão com essa experiência toda que você tem, até de trabalhar em várias regiões do Brasil, a gente estava falando a diversidade, né? Nosso país é um continente e o pessoal esquece disso. Você está discutindo um assunto aqui que é super antigo, no outro lugar nem ouviram falar, né? Como que a gente tem esse impacto? O que a gente pode dar umas dicas aí para a gente se estressar menos? Alexandre, eu digo a você o seguinte: a engenharia civil, assim como a medicina, por exemplo, são duas profissões assim que têm agentes, né, de DNA, né, estressante únicos. Por que únicos? A gente lida com vidas. A engenharia lida com vidas. Então, você ser um engenheiro civil de uma obra, você ser um engenheiro calculista, você ser um engenheiro inspetor, né? Você fazer uma fiscalização de uma obra, um gerenciamento de uma obra, não significa apenas você fazer planilha, fazer cálculo, né, dizer que está certo ou está errado, mas no final do dia você leva consigo uma carga genética, vamos chamar assim, de responsabilidade técnica muito grande. Então, você não consegue se desvencilhar daquilo que você fez. Você é o pai, você fez aquela obra, você fez aquela construção, você participou de alguma forma daquela construção. O fato de você entregar uma construção não significa que você não tem mais nada a ver com ela, né? Você casa para o resto da vida ali, na sua responsabilidade técnica. Então, a engenharia civil tem uma responsabilidade intrínseca da nossa profissão muito forte. Então, você já entra na engenharia, o próprio jovem que entra na engenharia civil para fazer graduação na engenharia civil, ele tem vários fatores de estresse, né? Por quê? O estresse, ele não o estresse, na realidade, é uma defesa do seu organismo, né? O estresse, ele funciona como um alerta que alguma coisa vai mal, tá certo? Existe o estresse, por exemplo, aquele estresse que você tem quando você está dirigindo e alguém te dá uma cortada na sua frente, você, naquele momento, tem aquela reação, você se estressa ali naquele momento, o seu corpo se estressa para dizer a você que você passou por uma situação perigosa, e aquela coisa, ao longo do tempo, ela vai, né, 10 minutos, 15 minutos, você já esqueceu, você já está tranquilo, ok. E tem o estresse, que é uma coisa crônica, tá certo? Na situação que nós estamos na construção civil, que você tem uma mão de obra completamente desqualificada, um setor que não tem previsibilidade nem de custo nem de prazo, os projetos estão chegando às nossas mãos nas obras cada dia menos compatibilizados, menos resolvidos, né? Então, você convive com vários agentes estressores ao mesmo tempo. Muitas incertezas. Muitas incertezas. Então, o problema do engenheiro hoje é exatamente isso. Você vive na incerteza, você vive apagando incêndios. E, no final, o seu corpo reage o dia inteiro.
para essas situações. Então, você fica estressado de uma forma crônica. Porque você passa o dia inteiro estressado. Chega em casa à noite, o teu chefe te liga 10 horas da noite, né? Aí você não consegue aliviar o estresse. E ainda com o advento da tecnologia, O o WhatsApp, WhatsApp é 24 você tem que horas, né? ficar ligado. Hoje de manhã, às 5 horas da manhã, eu estava respondendo o WhatsApp para um cliente meu, que me mandou às 5 horas da manhã. Nossa. Então, é assim, você tem vários agentes estressores durante o seu dia, durante a sua jornada. E você não cuida, por outro lado, da sua saúde mental nesse sentido. Porque eu vejo muito engenheiro sair da obra 10 horas, 11 horas, meia-noite, voltar no dia de manhã cedo, sai 10 horas, trabalha sábado o dia inteiro. Então, esse nosso colega que faz isso, ele está condenado a ter um estresse crônico o resto da vida. Então, ele vai se desgastar e o corpo dele vai reclamar o resto da vida e ele vai chegar a ter burnout, sei lá o que, lá na frente. Porque esse estresse crônico desgasta a sua saúde. Você vai começar a ter problemas de saúde mental e saúde do seu corpo, inclusive, né? Não só a mental. É porque o pessoal esquece, assim, numa situação que a gente não tem como, sempre que você está falando sobre um assunto, tentar buscar uma referência, uma comparação e você puxa o teu histórico, a tua experiência. Mas a construção civil mudou demais, né? Então você tem, uma coisa é você gerenciar um empreendimento que na nossa época você tinha 7 disciplinas que você gerenciava, né? Você tinha muitos funcionários diretos que você controlava, que você conhecia, né? Você tinha empreendimentos que antes dos famosos condomínios clubes, você tinha condomínios de prédio único, comportados, né? De 15 andares, 20 Isso. andares, era um prédio 2 enorme. apartamentos por andar. Não, hoje você tem empreendimentos de 40, 50 andares, né? De 1.200 unidades. Uma coisa é um bairro, né? Um bairro que chamam de condomínio, né? Coitado do síndico, não é síndico, deveria ser prefeito, né? É uma coisa louca. E o mesmo engenheiro responsável por outro dia a gente teve a conversa, acho que são 36 disciplinas mais ou menos que hoje tem um empreendimento, né? Então, tudo isso que você tem que controlar, sistemas, informação que você tem que repassar para o seu cliente final, que desde o início você tem que controlar, a contratação, os procedimentos, a segurança, que a gente fala, controlar a segurança numa obra com 50 operários é uma coisa, controlar a segurança de 500 operários, que chega a um pico dessas obras, não tem como, né? É uma loucura. Esse estresse que a gente está falando, também a gente esquece dessa situação, né? Porque você continua tendo essa mesma obra que fazia em 2 anos, a outra com 1.000 unidades, também você vai fazer... Ah, não, é mais tempo, sim, 3, 4 anos. Eu lembro uma fase que nós tínhamos uma empresa e em 15 anos nós tínhamos construído 4.000 unidades. Hoje se faz 4.000 unidades em um ano. Exato. Uma empresa média. Daí você fala, como pode, né? Lógico que vai ser. Mas olha só, Alexandre, a gente precisa identificar, cada pessoa é uma cabeça, né? Existem situações hoje que eu passo que eu não chego a me estressar. Mas um jovem que talvez nunca tenha passado por essa situação, ele vai e se estressa. Então é a falta um pouco de maturidade, de conhecimento, né? De relações de contorno daquele problema, etc. Então, você tem que identificar qual é o seu agente estressor, né? O meu agente estressor, os meus agentes estressores, são muito diferentes dos agentes estressores da Laura, tá certo? Sim. Que é da geração Z. São diferentes, né? Então a gente identifica os agentes estressores. Numa obra, por exemplo, um engenheiro de obra com 25 anos de idade, um cara, vamos lá, recém-formado, 2, 3 anos de obra. Quais são os agentes estressores desse cara? O primeiro
é a questão do planejamento, né? Uhum. Então você começa uma obra sem planejamento. Ou você começa uma obra com planejamento fraco, frágil, mal feito. Você já está começando a ativar o primeiro agente estressor do cara. Ele vai viver num ambiente de pura incerteza. Ok? Sim. Então a gente tem que aliar hoje a nossa saúde mental com as nossas habilidades técnicas. A gente tem que aliar as duas coisas. Então, o planejamento numa obra é o primeiro agente estressor. E o planejamento que eu falo não é o planejamento somente do cronograma. É o planejamento dos suprimentos, é comprar as coisas na hora certa, é comprar as coisas dentro do custo que foi planejado, dentro do fluxo de caixa que foi planejado. Então, se a pessoa, se o profissional conseguir, na minha opinião, desenvolver suas habilidades técnicas de gestão, de liderança, de uma forma plena, ele diminui o seu estresse. Porque você passa a conviver com a previsibilidade, não com a imprevisibilidade. Interessante. Então, o gerente de obra hoje, de uma geração Z que a gente estava falando, ele é um cara antenado, ele é um cara ligado nas redes sociais, ele é um cara ligado no WhatsApp, ele é um cara ligado nas inovações, na tecnologia. O meu filho, que esteve aqui Sim, com você, é né, verdade. que saiu da advocacia e fundou uma startup de engenharia que ele nunca tinha convivido na vida e está super feliz com isso, né? Uhum. Então, você tem que eliminar os seus agentes estressores. Para ele, naquela época, o agente estressor dele, como um jovem, tá certo? Quase geração Z, ele é uma geração antes, tá certo? Ele é geração Y, mas tem assim uma afinidade boa com a Z. Naquela época, o agente estressor dele era fazer termos, documentos de empresas que estavam por fazer a IPO, o dia todo dia, de manhã, de tarde, de noite, não tinha tempo para... Então, essa rotina, essa repetitividade levou a ele a um alto estresse, um Entendi. estresse crônico. Ele não dormia mais, porque ele tinha que fazer os termos de referência dos IPOs. Qual foi a saída dele? Ele fez uma saída radical, disse Mudou assim, a chave. deixou a advocacia, mesmo com toda a OAB que ele tem, e que paga até hoje, Uhum. mas ele pulou para a startup, tá certo? Onde ele trabalha a hora que ele quer, ele trabalha de onde ele quiser, tá certo? Ele é o chefe dele mesmo, tá certo? Ele vive daquilo com que ele tece, que é a cara da geração Z. A geração Z, ela não gosta de se estressar. A geração Z não gosta da imprevisibilidade. A geração Z quer ver tudo às claras. Nós viemos de uma geração Que que não é não assim. tinha isso, Não tinha. tá certo? Mas Quando será é que nós sua vamos- mãe e seu pai chegaram para você para falar sobre sexo? Nunca. Nunca. A gente aprendeu na vida, entendeu? É. Hoje não. Hoje a criança já dentro de uma clareza, eles precisam dessa clareza para viver, né? E a gente não sabe lidar com isso. A gente não sabe lidar com isso. Então, esse jovem da geração Z, hoje ele se estressa por falta de clareza, por falta de franqueza, por falta de ver a vida dele. Minha cara, eu estou entrando aqui na sua empresa, ok. Mas que dia que eu vou ser diretor? Ele tem pressa de saber disso. Que dia que eu vou ser gerente daqui da empresa? Verdade. Olha, você vai passar por um ano fazendo isso, no segundo ano você vai fazer isso, no terceiro ano eu vou lhe dar um MBA. Se você passar no MBA, você vai tomar conta disso aqui, daqui no quarto, quinto ano você já tem condição de ser um gerente de obras. Qual é a empresa do setor, Alexandre? Nós conhecemos, Não é? que faz tem isso. esse tipo de papo com o funcionário. Então, dizem que a engenharia civil é um berçário de estresse, e de fato é. Mas ele é um berçário de estresse por nossa culpa, porque a gente não sabe se planejar. A gente não sabe ser franco, aberto. A gente não sabe transmitir a esse jovem, Vlad, tá certo? Aquilo que ele precisa escutar, que é a verdade. Né? Nós viemos de uma geração que não falava todas as verdades. Sim. Tá? Mas eu acho que é uma necessidade você adequar os cargos a esse perfil. Mas eu vejo uma dificuldade disso. Mas eu acho que a gente falou sobre experimentar a carreira, né?
isso está ficando cada vez mais difícil, porque a carga horária exigida na graduação já é menor e a carga horária de um contrato de estágio hoje é menor ainda, né? Se você for fazer estágio é 6 horas por dia. Então, cada vez menos você vai criando esse corpo ou experimentando e descobrindo onde está esse fator estressante, que nem você falou que seu filho descobriu e as pessoas conseguem descobrir. Se você experimenta cada vez menos, você nunca vai saber onde que está isso ou se preparar para isso. Eu lembro que eu fiz uma obra que a gente estava fazendo a base de um equipamento que vinha com aquelas super carretas. E eu ia para casa e quando eu estava jantando, o Jornal Nacional estava mostrando a super carreta chegando. Então você vivia o estresse do dia a dia, chegava em casa e ficava. E a gente ia Mas pra eu te reunião. pergunto, você se preparou para receber a super carreta? Você estava com tudo certo, tudo planejado? Você tinha condição de receber a super carreta? A gente vivia isso. Planejava. Não, mas eu pergunto, você na época Não, estava imagina, preparado? imagina. Só Então, que se eu. você não se prepara para receber a super carreta, você vai dormir mal. Sim. Agora, se você se prepara, se planeja, tudo certo, tudo resolvido, as coisas se encaixaram, a carreta vem aí. No outro dia você acorda, tá certo? Com ânimo. Você acorda com aquela vontade que a carreta Ansiedade, chegue logo. Mas eu não me Às vezes em estressava na obra, época. você não sei se você já passou por isso. Tinha obra, quando eu cuidava de obra, que a obra estava tão atrasada que você rezava para Deus que um avião caísse no prédio e destruísse o prédio. Porque daí Pra você começar tudo de resolveu. novo. Tinha uma Resolveu. justificativa, não, um fator Não, externo. olha, eu Não, mas- já pensei nisso. Nossa, podia ter um terremoto, esse negócio, ó, essa obra acaba, aí você fala assim, putz, vamos começar tudo de novo. É. Mas eu acho que também tem uma situação que eu lembro muito de início de carreira, que você tinha algumas barreiras que te blindavam desse estresse inicial de carreira. Então você tinha um super de um mestre de obra, que era impressionante, que ele era um paredão até para o engenheiro, né? E por que a gente não tem hoje um super mestre de obra para tirar esse agente estressor? Porque a gente não qualifica os nossos mestres de obra. Sim. Então a culpa desse estresse Também é não é do sujeito, é nossa, do empresário, dar de condições, não né? dar condição. Você tem que qualificar um super mestre de obra. Você tem que qualificar um super gerente de obra para que na hora que essa geração chegar na obra, ela seja acolhida com conhecimento, sim, com coisas estimulantes, tá? E não ser acolhida na rotina. Esse jovem, cara, por exemplo, eu 3, 4 anos atrás a gente fazia vistoria. Você é expert em vistoria. Uhum. Uma mão grande lá, Sim. uma planilhazinha impressa. Aí chegava em casa ou no trabalho, você tinha que pegar aquela planilha e copiar tudo, fazer no computador, mandar um e-mail. Então você tinha o trabalho no campo, o trabalho no escritório para fazer tudo isso. Coloca a inovação, tá certo? Uhum. À disposição do seu funcionário. Contrata uma plataforma que faça tudo isso por ele. Mas eu Então, enxergo você assim, consegue tirar esses agentes estressores. Porque hoje o cara vai para casa 10 horas da noite, meia-noite, tá certo? Porque ele está fazendo o trabalho que não deveria fazer. agora, existe uma situação que eu tenho visto, que, assim, primeiro que a tecnologia, as ferramentas que a tecnologia trouxe, muitas vezes são colocadas em prática para solucionar um problema, só que assim, contratei uma ferramenta, solucionei o problema. Tá super errado isso. Super errado. E essa forma, o que eu tenho visto é que muitas dessas ferramentas, elas acabam, em vez de auxiliar no trabalho, ela acaba deixando aquele profissional refém daquela ferramenta. Então você fala assim, tem que fazer isso. Espera que eu tenho que jogar na plataforma. Quer dizer, a plataforma não está te auxiliando a fazer. Ela burocratizou aquele problema ali naquele momento. Temos que fazer isso. Não, tem que fazer desse formato porque é assim que faz. E daí o pessoal começou a pensar menos. Porque daí você está no piloto automático. Quando você está no piloto automático, qualquer coisinha que sai
do eixo, estressa muito. Porque se você está numa solução de um problema, tem um problema, vamos solucionar. Testa, não, deu, funcionou. Daí você tá legal. Hoje não, tem um problema. Nossa, Estressou. estressou. Aí já é o seu agente estressor, né? Não tem aquele negócio de, poxa, tem esse problema, vamos resolver e ficar feliz no final, porque você ainda tem adrenalina, conquistei, resolvi o problema. Não tem hoje isso, não. Você vê o cara, ele passou por mais um, ele solucionou um problema, ele nem lembra daquele lá, porque ele já tá com o próximo na fila. Eu sinto que assim. Mas ele está com o próximo na fila porque ele não se preparou para isso. Exato. Ele não se planejou para isso. Então ele trouxe os agentes estressantes por incapacidade, né, de pensar antes, de fazer antes, de planejar, de fazer as coisas antes. Uhum. Então eu defendo que a gente tem que usar as habilidades técnicas, né, a favor, né, da melhoria desses agentes estressantes. Eu tô bem contente com o rumo da prosa, porque Boa. eu tava muito preocupado. Eu falei com o Cole na hora do almoço, de que os gestores estavam mais preocupados em... Porque você está falando sobre planejamento, sobre ferramentas de controle, sobre usar a inteligência a favor e criar um ambiente mais previsível, isso diminui o estresse. Só que eu estava falando para ele na hora do almoço que empresas e gestores estavam investindo em ter um fliperama no escritório, um escorregador, uma máquina de não sei o quê, que como se isso fosse o segredo para um trabalho mais leve. Não adianta nada se você não conseguir diminuir os erros, os problemas do dia a dia e levar esse problema consigo. Não adianta nada você passar o dia inteiro tomando café na máquina expressa, né, jogando videogame e levar para casa até 11 horas da noite o trabalho. Um videogame pode te estressar. Também. Pode até estressar em vez de ajudar, né? Exatamente. Se você não estiver preparado para jogar aquele jogo com seu oponente do outro lado, tá certo? Aquilo pode te estressar, vai te estressar. Eu já vi jogo estressar muita gente, tá? Então, tudo faz parte da preparação. Se você está preparado para um momento, você não se estressa. Por exemplo, a gente faz podcast aqui, vocês fazem todos os dias, né? Lembra da primeira vez que vocês fizeram? Lembra da primeira vez que eu fiz, né? A gente entrava com aquele friozinho na barriga, aquela coisa, aquele estresse que é saudável. Esses Então. estresses, esse agente estressor rápido, né, pontual, às vezes ele é bom, porque ele te ativa a adrenalina, você entra mais esperto, etc. Mas hoje em dia, vocês já tratam isso com naturalidade. Né? Mas As pessoas que já estão acostumadas tratam com naturalidade. Por quê? Porque você vem para bater um papo, um papo de engenharia, né? Você já está preparado. Você não precisa isso que eu ia ler falar. coisas em Você tá casa. preparado. Você está preparado. Então, sempre que você está preparado para uma situação, o seu agente estressor não consegue te pegar. Eu acho que você está preparado e você ter vivenciado, porque eu queria pegar de novo nessa parte da vivência. Você está preparado, isso te faz se sentir melhor. E você já ter vivido, você já sabe que não serão 1 hora de podcast de nervosismo, de suor, que será 1 hora de bate-papo. Você esquece que você está gravando e torna uma conversa como a do microfone. Então esse é o que eu falei e eu quero voltar. Porque é o seguinte, quando eu trabalho há um tempo atrás, quando eu comecei, eu presenciei reuniões que se acaloraram até gestores brigarem. Teve uma reunião que a gente estava, que as divisoras eram de Ocatex, eles derrubaram na porrada e depois vai. Eu acho que isso não é necessário para preparar ninguém, ok? Só que isso fez com que eu não me assustasse mais com um tapa na mesa. Aconteceu um problema, alguém, caramba, eu não fico assustado e começo a chorar, como acontece? Como que a gente faz para essa pessoa estar preparada sem que tenha que passar por isso, entendeu? Precisa de vivência. Talvez não precisa de uma vivência tão estressante, mas precisa de vivência. Olha, vamos Eu acho falar que além da do preparo. profissão de médico, por exemplo. Eu tenho uma nora que é médica, né? E qual é o pior lugar de agente estressor que existe? Num pronto-socorro. Pronto-socorro. Né? Você passar uma noite num pronto-socorro, dando plantão de atendimento. Olha quanto agente estressor naquele momento está sendo dado, né? Então,
O médico ele sai daquela residência, né? Todo médico tem a residência, né? Uhum. Ele sai da residência com uma preparação muito maior para os estresses do dia a dia, porque eu não aceito você vir falar que tem um paciente aqui na sua frente para você fazer um procedimento cirúrgico e o médico entrar estressado. Ele tem que entrar absolutamente normal, com a cabeça no lugar, tá certo? Tranquilo, tranquilizando as pessoas, tranquilizando seu paciente. Por que que ele entra assim? Ele entra assim porque ele está preparado, porque ele tem experiência. Uhum. Já passou por várias vezes. Eu concordo com você. Então a gente está preparando mal o nosso engenheiro para chegar na obra preparado. Como é que a gente prepara mal? Eu acho que a residência de engenharia, por exemplo, tá certo? Seria uma boa. Sim. Você entendeu? O cara sai da faculdade, ele sai despreparado da faculdade, ele não tem tempo de estágio. A gente sabe muito bem que tem universidades aí, que eu não quero citar nome, que você tem aula de manhã, tem aula à tarde, quiçá às vezes à noite. Uhum. O cara não tem horário para estagiar, o cara não tem autonomia para escolher a hora que ele vai estagiar. Uhum. Ele chega na profissão altamente despreparado. Então eu defendo que o engenheiro civil, por exemplo, ele poderia ter um tempo de fazer essa pausa entre a faculdade e o início efetivo através de uma residência, por exemplo, na engenharia, para que ele seja exposto, tá certo? De uma forma assistida. Porque hoje nós presenciamos os nossos profissionais sendo expostos nos canteiros de obra, nos escritórios, mas ninguém assiste ele, Então, entendeu? É. Ninguém está do lado dele. eu acho Então que é a diferente. residência hoje até tem. O problema é que eles estão totalmente soltos. Eles não, Mas não é são residência. assistidos. Eu Então, acho né, não a é. residência que eu chamo vamos comparar com o médico, né? Uhum. Ele está ali numa equipe, sendo residente, onde vem um profissional no raiar do dia, tá certo? Chega ali com 4, 5 colegas, diz, olha, hoje nós vamos fazer isso, o procedimento é esse, nós vamos passar aqui, ó, leito por leito, vocês vão comigo, vocês vão aprender como é que a gente faz esse procedimento ABC. Ele entra na cirurgia, ele enxerga, ele vê o médico fazendo a cirurgia, ele assiste aquilo como um assistente. Hoje não. O engenheiro civil, ele sai da faculdade, tá certo? Ele assume uma obra, não, toca aí que o filho é teu, entendeu? Ele não tem assistência. Como faço? Os nossos Ler o gestores, procedimento, né? os nossos gestores de obra, eles não param para assistir aquele jovem. Eles não param para fazer isso, para ensinar aquele jovem. Sabe por quê, Alexandre? A engenharia civil é uma profissão fascinante. Vocês sabem, Sim, vocês são engenheiros, exatamente. os dois. É fascinante. Você vê uma coisa se transformar, você vê uma coisa sendo criada, sendo construída, Uhum. né? Para o bem das pessoas, para o bem do país, a infraestrutura de um país depende da gente, né? O que que explica que o jovem não está enxergando isso? Porque ele está enxergando que a engenharia civil é um lugar que tem muita matemática, que tem muito cálculo, que tem muita porradaria. Eu vou não vou para um canteiro de obra para me melar de concreto, não vou dormir à noite, porque eu vou ficar olhando a pavimentação a noite inteira fazendo, etc, etc. Ele já tem uma preconcepção completamente equivocada da nossa profissão. Eu não vejo nada disso na engenharia. Tá certo? A gente acorda com vontade de ir para a obra, a gente acorda com disposição de ir Sim. para a obra. Agora, se a gente não souber gerir uma obra e criar a obra, um celeiro de problemas, no dia seguinte a gente não quer ir para a obra. A gente está tão estressado daquele dia a dia, né, que a gente não conseguiu preparar, então a gente retrai. Então, voltando ao assunto, o jovem ele precisa de assistência, ele precisa de um preparo assistido durante a obra, durante o escritório, o que é que ele vai fazer e etc. E vamos lá, outro grande problema da engenharia civil. O jovem aprendiz, aquele cara lá que entra com 15 anos de idade, 16 anos pela lei, ele não pode estar dentro de um canteiro de obra. Isso. Né? Por quê? Porque o canteiro de obra é um lugar perigoso. Uhum. Já foi, É. mas não é mais. A gente não vê acidentes fatais todo dia acontecerem aqui na nossa, né,
na nossa cidade, em São Paulo, que tem um canteiro de obras a céu aberto, né? Verdade. Então a gente não prepara o jovem quando ele mais precisa do nosso preparo, que é entre 15, 18, 19 anos, quando ele está se definindo na carreira. Ali eu não estou falando somente do engenheiro, não. Estou falando ali do armador, do carpinteiro, do ajudante, do servente, do pedreiro, tá certo? A gente não consegue trazer esse jovem mais cedo e na hora que chega aos 18 anos ele já se definiu pela carreira. Aonde ele se definiu? No escritório. Onde ele tem uma rotina, onde ele não se estressa, ele não se preocupa, né? Ele está ali no ambiente controlado, ar-condicionado ligado, sentado numa cadeira, que é uma obra que é um ambiente completamente imprevisível, mas imprevisível porque nós tornamos a obra um ambiente imprevisível. Porque eu tô para nascer um engenheiro civil que diz assim: o que é que você mais gosta de fazer na engenharia? Eu adoro planejar. Faça uma enquete. Eu posso falar, eu adoro replanejar. Planejar nunca ouvi. Isso é Eu gosto bom. do churrasco do concreto. É, o churrasco do concreto. Mas é que eu falo, esse preparo antigamente era muito diferente, porque eu lembro que quando você era treinado para aplicar uma rotina, não era a leitura de um procedimento, era alguém te explicando como aplicar, porque eu não sou contra o procedimento. Eu acho que o procedimento tem, porque tem que padronizar e tem que ter uma continuidade, uma Mas garantia, mas é a forma de aplicar. de aplicar o procedimento, exatamente. Porque o procedimento, se eu leio, é diferente. Claro, você chega numa obra, num escritório, chega para esse jovem, dá ele um catatal de um caderno lá de 200 folhas, diz assim: olha, isso aqui são os procedimentos da empresa, né? Ele já vai começar a ficar estressado Já. ali, né? Então, o procedimento, a forma mais correta de se aplicar é um fluxograma, uma coisa rápida, uma tabela, uma coisa que ele visualmente consiga enxergar o que ele tem que fazer. Ou então até o que você falou do médico, né? Vem cá, eu vou fazer a primeira Isso. vez. Você faz isso, controla assim, usa isso dessa forma, tá ok? Entendeu? A segunda vez o médico está do lado, assistindo ele fazer. Faz aí agora. E da terceira vez ele faz sozinho. É diferente de perguntar o que você faria. Eu faria tal coisa. Ó, isso se você fizer vai dar errado. Outra coisa é você deixar e depois falar por que você fez, né? O que você faria. E além do exemplo do médico, eu já herdei o livro de receita da minha avó e o bolo não crescia igual. Ele tava todo escrito lá, era só fazer do jeito que tava. Não era igual. Não dá, né? Precisava dela falando, não, isso aqui é assim, esse é primeiro, esse é segundo. Ó, não tá num ponto legal, dá pra pôr um pouquinho mais. Dependia dela, Porque não tem era coisas só. que você não consegue escrever, né? Não tem como. Mas é isso que eu falo, porque é uma situação de realmente você se escorar e você, quando jovem, eu lembro que você ia sem medo. Porque você tinha um sênior lá para te amparar e não para Te culpar. te culpar. É. Porque hoje você tem uma cultura da organização de que errou, primeiro você acha o culpado e depois você acha a solução para a correção do erro. Então Mas quem fez isso? Quem errou? Eu lembro na época que a gente começou a sair de férias, né? Daí você começa... Não, a equipe está preparada, eu vou sair de férias. Então eu chegava, me reunia com a equipe inteira e falava assim, negócio é o seguinte, eu vou sair de férias. Daí não tinha aquele celular de home que pegava em qualquer lugar, então era férias mesmo, me esquece que vocês não conseguem me achar. É o seguinte, vocês toquem a empresa. Se der ruim, quando eu voltar, a gente corrige. Eu só não quero voltar e ter algum problema que vocês deixaram aqui porque nem tentaram resolver. Tenta resolver, nem que seja errado. Então, não deixe o cara nem errar. Não, se errar, você tá morto. Se ele não tentar, então não vou tentar. Se eu tô morto, eu não vou tentar. Mas nesse caso, é um agente estressor, tá? Nesse caso, o que é mais
palatável fazer. É você comunicar, né? A pessoa que tem isso, ela precisa estar constantemente comunicando aos seus superiores, aos seus pares, os problemas que ela está enfrentando. Uhum. Se eu tenho um problema aparente de custo de obra, eu não guardo isso para mim. Eu não Sim. escondo na gaveta. Se eu tenho hoje uma nota fiscal para pagar que não tem verba no sistema, eu não escondo a nota fiscal na gaveta e deixo chegar o O protesto. protesto. Você tem que falar na hora, você tem que resolver na hora. Então isso é saudável. Isso combate o agente estressante. Você dividir o problema que você está tendo com o seu superior imediato. E para que o seu superior imediato use aquele problema ao teu favor, para favorecer aquele que está com problema, ele tem que ter maturidade. Ele tem que ter muita habilidade comportamental. Ele tem que ser um solucionador de problemas. Sim. Ele tem que ser um líder. Ele tem que ser, às vezes, um negociador para negociar coisas para resolver aquele problema. A gente enxerga isso nesse superior imediato dele e às vezes não. Então, às vezes, ele fica solto porque ele não tem nem com quem dividir aquele problema que ele está passando. E o jovem da geração Z, ele precisa dessa clareza. Que ele pode dividir. Né? Com quem ele pode dividir, com quem ele pode conversar, né? Você vê, as pessoas discutem assuntos pessoais, íntimos, através de uma conversa de bate-papo. Quando isso acontecia no passado? Então, eu defendo, e sempre defendi, Alexandre, uma coisa que eu já falei em várias palestras que eu fiz. A gente não pode esperar com que essa geração que está aí, tá certo? Uhum. Ela se modifique para entrar na construção civil. Não pode. É a construção civil que tem que se modificar para acolher essa nova geração que está aí. E acolher, preparando, acolher dando tecnologia, dando conhecimento e dando segurança para aquele jovem. Aí você não ativa esses canais, vamos chamar assim, de estresse, esses gatilhos de estresse. Você não ativa. Mas não, o cara entra na obra, você não assiste o cara, você não dá ferramenta pro cara, não explica ao cara o que é que ele tem que fazer, como é que ele tem que fazer, não abre o projeto, não conversa com ele sobre aquilo ali. Tá certo? Até abrir projeto hoje em dia é estranho, né? É. Abrir projeto, uma folha, não, é computador hoje em dia, né? Até isso distancia um pouco mais, né? Mas, de qualquer forma, eu acredito que a culpa, vamos chamar assim, se a gente tá com as caças às bruxas, né? Uhum. Somos nós, da nossa geração. A gente não está sabendo acolher esse jovem que entra aí, tá certo? E ele já está enfrentando ambientes estressantes logo de cara e ele desiste fácil. Muito fácil. Muito fácil. Eu não tenho dúvida. A minha filha tem 13 anos. Ela deixou de chorar para tomar uma vacina quando ela tinha uns 5 anos. Toda vez que ela ia tomar vacina, era um trabalhão. Porque a enfermeira falava, coloca ela no meio da sua perna, segura ela, isso aqui é extremamente estressante. Poxa. E aí, então, ela já começava a chorar antes da picada. Então, ela parou de chorar o dia que eu falei pra ela assim, nós estamos indo tomar vacina. Chega lá, vai doer, mas vai doer pouco e rápido. Se você tomar a vacina na hora. Você vai sentir a picada, colocou o líquido, saiu. Bom, tá bom. Chegou lá, foi do jeitinho que eu narrei. Nunca mais chorou. Mas é porque você foi claro, você foi transparente, Exato, é você o que foi você honesto, você preparou a sua filha para Isso. aquele momento. Nós não estamos fazendo isso com o jovem que entra na construção civil. A gente não está preparando ele para aquele momento. Porque o momento de estresse, ele vem. Qual é a obra que não atrasa? Né? Não existe. Qual é a obra que não tem um desvio de custo para mais ou para menos? Não existe. Então, nós não estamos preparando esse jovem para esse momento. É, porque o que eu vejo também é uma situação de o que você entende como preparar. Né? Eu tenho visto muito assim, tá tudo muito claro nos procedimentos, tá tudo organizacional, todas as ferramentas à disposição. Então, é a forma que você entende o que é preparar. Né? É bem diferente da preparação, Porque, infelizmente, que é estar junto mesmo, né? Infelizmente, nem todo mundo é autodidata. Né? Você não consegue... se tiverem 10 pessoas aqui no ambiente, 9
não são autodidatas, né? Então, esse jovem menos ainda, porque ele tem preguiça de ler. Ele não gosta de ler, tá? Então, ele precisa de uma coisa mais fluida, uma coisa mais resumida, de uma coisa mais objetiva, uma coisa mais direta, uma coisa mais rápida. E a gente tem que prover isso para ele. Não tem jeito. Eu estava vendo essa semana passada, por exemplo, eu estou assistindo a uma empresa de engenharia que eu cheguei numa mesa de reunião e comecei a fazer uma série de perguntas sobre a questão de incêndio, a questão de norma técnica, etc. Aí a coordenadora de projetos, muito rápida, muito inteligente, ela abriu o computador dela, né? Puxou lá um programa, o Gemini, tá certo? E ela disse assim: o que é que você quer saber, Davi? Não, eu quero saber isso. Ela pegou e digitou no Gemini e o Gemini, na mesma hora, deu a resposta. Na linha. Aí eu cheguei para ela e fiz o seguinte: olha, você tem muito cuidado, porque esse negócio de inteligência artificial, ele usa uma base de dados que talvez não seja uma base de dados confiável. Então, ele sai aí por aí perguntando, etc. Engano meu, Alexandre. Não. Hoje, a inteligência artificial já te proporciona você criar a base de dados. Então, vocês pegam um Gemini da vida, coloca lá dentro todas as normas técnicas de corpo de bombeiro, de incêndio, coloca todas as ITs do corpo bombeiro, coloca todas os decretos, etc. E faz a pergunta direcionada àquela pasta. Então, ele só consulta aqueles dados que são dados absolutamente confiáveis, que são dados de norma. Então, olha que coisa bacana. Olha a ferramenta que está aí à nossa disposição, maravilhosa. Esse jovem quer ter essa resposta de forma rápida. Ele não quer ir lá na BNT, lá no catálogo da BNT, buscar quais são as normas que tem, compra todas as normas, imprime todas as normas, folheia, lê e tal. Não existe isso. Então vamos dar a ele a rapidez que ele precisa. Tá certo? E isso desestressa. Porque aquele cara que está ali no Gemini te respondendo as coisas, está te dando segurança. Está lhe dando um preparo que você não tem. Então você deu uma ferramenta para o cara e provê o cara de um preparo que ele não tem. Mas ele vai seguro para uma reunião. Porque ele tem a resposta daquilo que está lá. Através de uma base de dados confiável. Então vamos usar essa tecnologia a nosso favor. Por que não? Por que não? Sim. Eu vou pegar esse jovem e dizer assim: não, comigo aqui, inteligência artificial, de forma alguma. Eu quero que você vá na biblioteca, pegue um livro, leia o livro, faça um resumo do livro e me apresente amanhã. Ele larga você e vai atrás de outro. Você não vai mudar essa característica. E eu não acho isso certo, não tem certo e errado. Não tem certo e errado. Sim. Tá? Eu acho que a escola tem que preparar para a pessoa falar bem, escrever bem, fazer uma redação, etc, etc. Mas que isso não fique o resto da vida. Já pensou se a gente estivesse fazendo cálculo integral até hoje, na engenharia civil? Não tivesse os programas de cálculo que dessem isso pra gente? Sim. A gente tinha largado a engenharia. Toda vez que eu quisesse fazer um cálculo de área, eu faço uma curva integral de zero a não sei o quê, esse negócio roda e dá área da superfície. A gente já tinha largado a engenharia, amigo. Então vamos olhar para a inovação. A tecnologia, tá certo? Pode ser um agente desestressante, se a gente pode chamar assim, né? Nesse meu neologismo. Então é o que eu penso. Não, é interessante você. Mas é o que você falou. Você dá as condições, mas não joga as condições, né? Porque uma coisa é você apresentar, dar as condições, direcionar, tá ali junto. E a outra é o que eu vejo muito, é jogar. E isso tem uma somatória, né? A gente está numa somatória dessa situação, desses desafios, dessa situação de desinteresse pela área, somado com uma demanda altíssima, né? Obras super complexas, as empresas com muitas obras, então não tem obra. Eu fui num colega há um tempo atrás que ele falou assim: não, nós estamos nos preparando para tocar 15 obras simultâneas. Falei, 15? Ele falou, 15. Falei, então,
escreve na parede, enorme, né? Letras garrafais, 15. Ele falou, não, a gente vai atingir o 15. Eu falei, não, não é para atingir, é para não passar. Se você está preparado para 15, você tem que parar no 15. Isso. E 60 dias depois dessa reunião com ele, eu encontrei um funcionário dele na correria. Eu falei, mas, nossa, ele tá nessa correria? Ele falou assim, não, nós estamos iniciando a nossa 18ª obra. Eu falei, então passou do 15. Porque é aquela onda, né? A onda vem e não tem como segurar. Aí você vai lidar com o quê? Com a imprevisibilidade, com a falta de planejamento, tá certo? Vai causar no cara que está na obra um estresse crônico. E ele não vai aguentar 2, 3 meses com aquele estresse crônico e vai parar no hospital. E não quer nunca mais voltar para um canteiro de obras. A culpa foi de quem? É do jovem? É. Ou fomos nós que temos experiência, que jogamos muito mais obra do que a empresa tinha capacidade para fazer? É verdade. Eu concordo. Enquanto a gente ficar culpando o jovem como se fosse uma nave espacial que tivesse chegado e deixado eles aqui sem que a gente tivesse os criado e preparado, e culpado alguém, a gente nunca vai sair. Então é importantíssimo, que nem eu falei, que eu estou gostando do rumo da prosa, porque são soluções mais simples, né? Mais viáveis, né? E uma coisa que vocês E tem falaram... solução, né? E tem Tem solução. solução. E uma coisa que vocês falaram que eu acho importantíssimo, que é a figura do líder na obra, seja o líder gestor ou o líder de obra, como era o mestre de obra, que é aquele comissário que quando você está no avião começa a tremer, você fica com medo, você olha o comissário tranquilo, você fala, então posso ficar tranquilo, porque ele está tranquilo, isso é normal. Se ele correr, daí você grita. Mas então na ele nossa também... obra falta isso, porque por mais que a gente prepare, por mais que a gente planeje, é difícil a gente ensinar para ele que ele vai chegar um dia, 7 horas da manhã, vai ter um carro de som na porta do sindicato. Ele vai precisar lidar com isso, né? Negociar, ver o que acontece, qual foi uma denúncia, tem alguém irregular, vamos lá, vamos resolver. Aquilo é extremamente estressante, é bem difícil de preparar, né? Então, se a gente deixar ele menos estressado com o resto, isso... Você me lembrou bem, eu fui criado no canteiro de obras por um mestre de obras, né? Quando eu me espelhei no mestre, eu tinha um engenheiro da obra, eu era estagiário, e tinha um engenheiro na obra, mas quem era a minha âncora, tá certo? Minha boia salva-vidas, por incrível que pareça, era o mestre de obras. Então, você precisa buscar alguém que você consiga se espelhar, tá certo? Mesmo que seja, tá certo? Uma pessoa que não seja o seu superior imediato. Então, busque uma pessoa para você se espelhar. Toda situação que tiver que pode ativar um agente estressante para você, procure conselho, procure dividir com essa pessoa, busque ajuda. Então, o seu estresse vai começar a se acomodar nisso aí. Mas você guardar aquilo, essa carga que você tem, é ruim. E pior ainda, você não tem com quem dividir isso aí. Você não tem com quem dividir. O engenheiro da obra chegou para mim e fez assim: ô Davi, eu queria que você verificasse o quantitativo de algeróis aqui que a gente tem que fazer. Ele só me perguntou isso. Eu era estagiário. Aí eu parei e não me estressei. Sabe por que eu não me estressei? Porque eu sabia que eu tinha um mestre para perguntar a ele, mestre, o que é algeróis? Né? Aí eu falei, Davi, algeróis é platibanda, é aquilo ali, ó. Disse, tá bom. Então, voltei, fiz o quantitativo e entreguei para o engenheiro. Você vê, né? Então, eu não me estressei naquela hora, assim, não foi um estresse alto, evidentemente que deu um friozinho na barriga, né? Porque eu sabia que eu tinha uma pessoa para poder recorrer, para me orientar. Imagine um cara chegar numa obra hoje e não ter a quem recorrer. Porque você hoje tem mestre de obra hoje em dia, Alexandre. Eu entro em obra para visitar a obra e visito várias por semana. O mestre de obra não te acompanha mais. No meu tempo, o mestre de obra era o dono da obra. Sim. Ai de você que entrasse numa obra Não, sozinho. sozinho, seu mestre de obra está acompanhando você e te mostrando as coisas. É verdade. Né? Hoje em dia não, você entra numa obra, você não sabe nem quem é o mestre.
Ninguém te apresenta, você não sabe quem é o mestre de obra, né? Muitas Então, nem têm mestre. nós destruímos essas coisas. É verdade. Nós destruímos. A gente falou há pouco aqui, antes de entrar, sobre essa questão da qualificação, mestre de obra para lá, mestre de obra para cá. A gente não está formando mestre de obra. E eles são, por que eles são chamados de mestres de obra? Porque eles são professores. Professor. Não, você Ele lembrou tem um bem. espírito, né, de ser mestre, de ser professor, de ensinar as coisas para quem? Para o pedreiro, para o carpinteiro. O papel do mestre era esse. Era ensinar a profissão para aquele cara que está entrando na engenharia, para o aprendiz que está entrando na engenharia. Hoje você não tem nem mais a figura do mestre. Tem obra que nem mestre mais eles estão contratando. Porque tem tanto empreiteiro que não estão contratando mestre. Não tem mais quem ensine esse papel. E aí nós somos, vamos dizer assim, no bom sentido, né, obrigados a criar estruturas para que façam essa qualificação. Tá certo? Estruturas, graças a Deus, que nós temos hoje, como o Senai, né? Temos o CE, várias empresas e coisas públicas, instituições públicas, que treinam, que oferecem treinamento. Né? Mas antigamente, quem era o Senai da obra era o mestre. É. Hoje a gente não tem mais isso. Então você cria uma insegurança muito grande, você cria já um fator do cara se estressar. Então nós criamos esses fatores. A gente tem que se olhar primeiro, né? Para que a gente consiga ter um jovem, um aprendiz, não só na engenharia como engenheiro civil, mas em qualquer situação, em qualquer área, né? Que ele consiga transitar ali com alguém que ele confie. Né? É. Eu sou suspeito para falar que eu casei com, né? Hoje é meu sócio, que é o Jarbas, que é o mestre de obra, e sempre foi referência. E desde o começo, a Laura uma vez pediu pra gente falar do nosso começo e de dicas, né, para essa nova geração, e coincidentemente eu e o Alexandre falamos as mesmas coisas, para se aproximar dessas pessoas. Porque a minha experiência é exatamente essa. Eu lembro, quando eu comecei, um vizinho foi lá com a polícia, porque estava fazendo barulho. Nossa, eu fiquei apavorado, porque isso é totalmente fora da casinha. E o mestre super seguro, foi lá, pô, peraí, não sei o que, resolveu. Caramba, cara, que legal. Outra coisa que me causava muito estresse era traço. Eu achava que como engenheiro eu tinha que saber traço, né? Chapisco e tal. E o mestre me deu uma caderneta que ele tinha com todos os traços, cara. Ele mandou plastificar tudo pra mim e tal, não sei o quê. Pô, eu me sentia... Quer saber Seguro. traço? Exato. É. E você não ia se estressar Conversão mais. de bitola de milímetro pra polegada, sabe? Tudo Isso. ele que me deu, Mas cara. você ficava nervoso porque você não tinha o conhecimento. E você, Isso. provido de conhecimento, você já não se estressa E mais. veio dele. Exato, era uma figura importante. Então, o Mas estresse na essa construção figura- civil está muito ligado à qualificação, apoio, está muito ligado à gestão, está muito ligado a você se planejar, tá certo? Está muito ligado a você ser Madame Beatriz de vez em quando, que é planejar, olhar o futuro, como é que ele vai acontecer. Muito ligado a isso. A gente precisa retomar, Alexandre, essas técnicas antigas. Eu ainda. Eu tenho algumas mesclas, assim, do tipo. Eu lembro a minha figura de referência também na construção foi o primeiro mestre de obra que eu tive, que é o mestre Bezerra, me ensinou tudo. Mas eu lembro de uma situação que a gente tinha, que até o que você falou, o engenheiro te passou algo e você recorreu ao mestre. A gente ia a ele, né, entendeu? Então você tem alguém para ir. Hoje eu sinto assim que a gente precisa incentivar o jovem a ir buscar a informação também, porque não a maioria fica sentada esperando chegar a informação. Então, olha, eu preciso que você faça isso. Ele olha, se não sabe fazer, também não procura saber. É o que você falou. A maioria vai lá no chat, mas o chat não tem tudo. Vai buscar no chat GPT se tem como chapuzar uma madeira. Porque daí é expressão de obra, é alguma coisa que daí você tem que falar com o mestre, ele te ensina, ele fala, não, isso aqui é simples, isso daqui faz assim. É mais fácil fazer desse jeito do que desse. Mas a postura desse líder não é mais essa. Não é mais essa, é verdade. Porque ao invés de você simplesmente toma que faz isso aqui, você deveria, senta aqui. Você sabe fazer isso aqui?
Vamos fazer junto a primeira vez? É. Né? Eu lembro do Então mestre você já me vai chamava. eliminando essas coisas, né? Dentro da sua formação. Né? Ele Não tinha, tem essa formação hoje ele em tinha dia. o escritório a sala do mestre. Era a sala que ele entrava no escritório dele, ele tirava a bota, punha o chinelinho dele. Que lá era tão limpo que ele andava de chinelo, né? Ele não deixava ninguém entrar de bota na sala dele. E ele falava, pode entrar aqui, vem, não tem chinelo, não tá descalço, vem aqui, nós vamos abrir a planta. Daí ele ficava estudando a planta. Você vê o exemplo de se preparar para algo até do sênior que tem experiência. Ele sempre se preparou também. Então, esse exemplo também é o que você falou que falta. Você está mostrando que você também está se preparando. E é assim que você faz. Eu me preparo para isso, você se prepara para isso. Ou na dúvida, estamos juntos aqui e vamos ver como resolver. É bem interessante que você começa a recordar que as antigas práticas, mesmo nós não estamos colocando para serem praticadas e ficamos criticando porque elas não são praticadas mais. Não são porque a gente também não está colocando. E não está dando nenhum exemplo, né? Vou lançar aqui um desafio para vocês. Né? Façam uma pesquisa com jovens que estão no canteiro de obra. Não só engenheiros, estagiários, mas aprendizes, né? E pergunta para ele quais são os seus agentes estressores. E faz uma lista de agentes estressores e vê, né, naquelas estatísticas que você é craque, Alexandre, em fazer, Bom, essa é boa. né? Quais são os agentes estressores e procura a causa raiz desses agentes estressores. Você vai perceber, tá certo, que hoje a grande maioria desses agentes estressores é falta de conhecimento, falta de apoio, falta de conhecimento, falta de planejamento. Então eu defendo isso duramente, duramente. A única coisa, acho que pra gente se programar, fora esse levantamento estatístico, a gente tem visto que muitas coisas ainda vão acontecer num futuro próximo na construção. A gente falou no episódio passado da reforma tributária, a gente está falando da escassez de mão de obra, de mudanças. Então, os fatores, os agentes estressantes, ainda nós vamos ter um monte. Os projetos, que você falou, que ainda não estão vindo compatibilizados, porque a gente aprendeu a compatibilizar com 3 disciplinas, agora tem 30, então está mais difícil. Mas tem ferramenta, tem o BIM, tem tudo. Enquanto isso, o que a gente vai fazer? Porque nós precisamos do jovem, precisamos que tenham novas pessoas interessadas na construção. A gente vive falando disso aqui, de recuperar o sex appeal da construção. Eu acho que apesar de tudo isso, a construção civil, a engenharia, ela é muito prazerosa, como você falou, ver algo sendo construído, aquilo lá fica muitas vezes perpetuado, você passa ali, eu passo com a minha filha, faço isso sempre, eu fiz essa obra aqui, fiz aquela, isso é muito legal. Só que minha filha falou que quer ser bombeira, ela prefere entrar num prédio em chamas do que ser engenheira. Infelizmente, então ainda não consegui convencer ela, imagina o resto. Mas eu acho que tem, porque esse momento de descontração que a gente consegue arrancar risadas de problemas, a gente consegue dentro da obra também, no final do dia, no meio do dia. Então acho que o canteiro de obras assusta, mas eu acho que ainda é um lugar bacana, sabe? Um lugar que dá para ter ainda mais agora que tá tão heterogêneo, tem pessoas de várias origens, tem bastante mulher. O canteiro de obra tá cada vez mais legal assim de trabalhar, eu acho. Você tem toda a razão. Eu acho ainda que a gente tem que recuperar algumas situações, né? Que é trazer aquilo e que a gente está falando muito de conquistar o jovem, né? Mas eu acho que no curto espaço a gente não pode perder o que a gente conquistou. Também. Porque o tema da gente propôs de falar do estresse é porque a gente identificou que o mercado tem um problema que é a falta de mão de obra e a gente não está conseguindo fazer o mercado atrativo para entrarem mais. E isso, para resolver, é médio e longo prazo. Através da industrialização da construção civil. Exato. Porque essa mão de obra não vai voltar. Não vai voltar. Só que no curto prazo,
o que a gente faz? Não vamos perder o que a gente já conquistou, né? Porque o que eu tenho visto é perder o que nós conquistamos. A gente coloca conquista o jovem, põe ele, estressa, o coitado vai embora, né? Essa mão de no outro sentido, que é o do seu filho, é totalmente fora da curva. É você tirar de um setor e colocar no nosso. O que a gente tá, o mais fácil é a gente perder do nosso para os outros setores. Então, essa ideia, esse bate-papo, eu agradeço muito você ter aceitado esse desafio para nos ajudar a passar esse recado. É nesse sentido. O que a gente faz para melhorar o nosso ambiente e não perder o que nós conquistamos. Se eu tivesse que eleger aqui uma palavra só para te dar uma solução para isso, seria planejamento. Eu acho que isso resolveria a grande maioria dos nossos ativadores do estresse durante o dia do nosso trabalho. Planejamento, é isso que resolve, na minha opinião. Só que a gente não está preparando esse jovem para planejamento, porque a gente não sabe planejar. A gente não sabe fazer previsões, né? Fluxo de caixa, né? Nossa. Fluxo de caixa, hoje a grande maioria dos empreendimentos erram nos fluxos de caixa coisas absurdas. Eu tenho visto coisas absurdas de fluxo de caixa. Para mais e para menos. E cria um problema de tensão enorme, porque na semana que é para pagar, para fazer, o fluxo de caixa não está ajustado, e aí vem todo aquele problema, toda aquela chateação. Aí o que é que vai acontecer? O nosso corpo, estresse. Né? A defesa do nosso corpo é o estresse. Você lembrou bem, porque o fluxo de caixa, a grande maioria, se você perguntar, ele fala, não, eu vou ter dinheiro para pagar. E daí você fala, tá, mas você sabe que se sobrar dinheiro que estava planejado para ser gasto, também é um problema. Talvez até maior, né? E tem a grande maioria não vê isso como problema. E daí não entende o estresse que é gerado no escritório e eles batem e falam assim, mas não estou entendendo porque o cara tá nervoso. Eu economizei. Falo assim, não, você economizou, você deixou de gastar. Porque também é outra diferença, né? Como o planejamento, você falou, é falho, ele não consegue enxergar a diferença entre deixei de gastar de economizar. Não, eu economizei. Não, você não economizou. Você deixou de gastar algo que estava planejado. E você está estressado por quê? Porque esse dinheiro tinha que estar aplicado. E se você deixou de gastar, é porque você deixou de executar. Se você deixou de executar, você atrasou a obra. E o pessoal fala assim, nossa, daí que o estresse vai na lua. Não, e pior, viu? Eu fiz um treinamento essa semana, na segunda-feira, com algumas pessoas. E eu falei sobre isso e tinha pessoas que não tinham conhecimento de que era assim. O pessoal achava que você iniciou um empreendimento que vai custar milhões e esse milhões automaticamente ficava numa conta só esperando para ser gasto. Que não tinha a necessidade de você fazer previsionamento de gasto dentro do mês ou dentro da quinzena, seja lá como é, para que você previsionasse quanto seria gasto para aquele dinheiro vir da origem, né, seja de uma aplicação ou seja de um fundo, para você então gastar. E que era negativo, gastar menos ou gastar mais. E aí as pessoas, não, mas eu achei que se você sabe que você vai fazer uma obra, você já tem o dinheiro, ele está lá disponível. Então vamos dizer esse jovem, vamos usar o estresse a nosso favor. Sim. O estresse, na realidade, é uma defesa do nosso organismo, é um alerta que ele está dando para você. Quando ele dá esse alerta para você, você para, reflete, tá certo? E diz, por que eu estou estressado? Por isso. Como é que eu não me estresso mais por isso? Vai, corrige e traz isso para sua vida. Agora as pessoas furam o fluxo de caixa toda semana, toda semana elas se estressam. Vira crônico. Na hora de fazer o fluxo de caixa é um problema na minha vida, entendeu? Mas se você já tiver uma coisa bem planejada, bem resolvida, que você fez direito desde o começo, você não tem esse problema. E eu tenho visto uma outra situação, é assim, quando o erro é sistêmico,
você vicia. E você já não se estressa, Se acostuma. se acostuma. Se acostuma. Eu já vi assim, de você entrar na obra no mês, olha, você está atrasado. Sim. Aí você vai no outro mês, está atrasado. Você está atrasado. Cara, foi assim mesmo. Eu estou atrasado, vou continuar atrasado e tudo bem. E tudo bem? Como assim, cara pálida? Então você vê, a gente comenta muito dos vícios, né? Você tem o olho viciado da empresa, daí você tem o olho viciado da obra. Tanto que quando você é de fora, que você chega, você começa a apontar um monte de erro e o pessoal fala assim, eu nem tinha percebido. Que é a história do outdoor, né? Você tem um outdoor, você jogou lá, todo mundo vê na primeira semana. Segunda semana, algumas pessoas. Na terceira, Você nem olha mais. nem olha. Virou paisagem, né? Então, essa situação, até para o pessoal entender, você vai planejar, tem que replanejar e o replanejamento é consciente para aquilo dar certo e não ter que replanejar todo mês. Você fala, erra todo mês, todo mês, todo mês. Que vira sistêmico, daí você perde a responsabilidade. Ah, vou errar de novo. Ah, vai dar erro de novo. Daí você começa a ter essa displicência do profissional. Aí não é ele estar estressado. Você que não devia, você estressa porque o cara não estressa mais. Pois é. Outro ponto importante para o estresse, na minha opinião, e é uma coisa que eu sempre pratiquei na minha vida, né? É você criar um ponto no dia onde você desliga o canal e liga outro canal na sua vida. Por exemplo, uma pós-graduação. Você faz uma pós-graduação, você estuda, você faz um mestrado, faz um doutorado. Você sai da obra aquele dia intenso, aquela coisa de pressão, de muito trabalho, de muito... E chega no final do dia, você pega seu carro, vai lá para uma escola, entra numa sala de aula, num ambiente completamente diferente, um ambiente colaborativo, um ambiente de muito debate útil. Você consegue desestressar, se a gente pode chamar esse termo aqui. Então você consegue aliviar a sua carga do dia naquilo ali. Você sai da obra, passa um dia estressante e tal, aquela coisa. Chegar no fim do dia, uma academia. Vai aprender karatê, vai aprender judô, vai andar na esteira, vai dar uma volta aí para quem tem praia, né? Vai dar uma volta na praia, né? E aí você tem também uma válvula de escape para isso aí. Então você criar no final do seu dia um momento onde você vira essa chave, na minha opinião, é a coisa melhor do mundo. Eu, por exemplo, eu tenho, assim, durante a minha semana, eu sou professor. Então, para mim, eu chegar depois de um dia estressante, entrar na sala de aula, bater um papo com os alunos, dar aula, mostrar coisas novas para eles, discutir, né? Ser provocado ali com aqueles alunos que são experientes, são pessoas já maduras, né? Eu milito com a pós-graduação. É uma maravilha para mim. Aquilo ali vira uma chave fantástica para mim. Então as pessoas não criam essas válvulas de escape. Elas ficam presas, escravas do tempo. Elas não sabem hoje administrar o tempo que elas têm. E isso é um fator estressante. Ela precisa usar o dia que ela tem das 7 da manhã às 6 da tarde para fazer tudo que ela tem. Não postergar as coisas. A gente estava falando lá fora. A gente faz uma lista de 20 problemas, né? A gente começa a resolver pelos mais fáceis. Né? E deixa os mais difíceis para o fim do dia. A gente vai protelando. A gente tem a atitude protelatória, né? Vai jogando para frente. Quando chega no fim do dia, você está com um problemão para fazer e o dia acabou. Seria muito mais simples se você começasse o dia com os piores problemas e terminasse o dia com seus problemas mais aliviados. Então, muito do estresse, do controle do estresse, está na mão da gente. A gente só precisa saber usar essas ferramentas. Mas você lembrou bem, porque eu lembro uma época bem estressante que eu estava na fase profissional e que eu, de propósito, eu saía do escritório na hora do rush. Porque eu levava mais tempo para chegar em casa. Então dava tempo de baixar
o estresse. Porque se eu chegasse rápido em casa, eu chegava com o problema ainda em casa. E daí eu usava aquele período lá que todo mundo acha que é estressante ficar no trânsito. Né? Eu usava aquele período para regular a pressão e chegar mais aliviado em casa. Essas válvulas Eu vou são te contar, eu interessantes. sei que a gente está caminhando aqui para o fim, né? É. Eu vou te contar uma história bacana da minha vida. Eu acho que eu nunca contei isso, né? E quando o episódio sair, eu vou mostrar para minha mãe. Minha mãe já está com 80 e poucos anos, mas está absolutamente lúcida. Eu, quando fazia pré-vestibular, terceiro ano científico, que a gente chama, ou seja, o último ano para fazer vestibular, a minha mãe me colocou na escola que era uma das melhores escolas, né, de Salvador, fez um sacrifício danado, que minha mãe e meu pai sempre lutando ali, funcionários públicos, etc. Minha mãe professora, né? Uhum. E me colocou na melhor escola. Eu e os meus irmãos na melhor escola de Salvador na época, né? E justamente uma escola que puxava muito o ensino, ficava o dia inteiro fazendo testes, provas com você não tinha... E quando eu chegava em casa, a minha mãe me forçava, no bom sentido, a estudar, rever aquilo que foi feito no dia, né? Então eu comecei eu disse, meu Deus, eu vou ter um problema aqui, porque eu saio da escola, chego em casa, minha casa tem mais pressão do que na escola, eu vou criar um hiato aqui. Eu comecei a ir para o cinema. Eu saía da escola Em vez de ir para casa, ia pro e cinema. ia para o cinema. Sabe aqueles cinemas que começavam a sessão e emendava na outra? Uhum. Eu chegava no cinema, dormia uma meia hora, 40 minutos. Aí pegava o ônibus, ia para descanso. casa. Era o meu momento de descanso, de pausa naquilo ali. A gente tem que criar essas válvulas de escape. Entendeu? A gente não sabe criar essas válvulas de escape. O almoço com amigos, com colegas. Eu sou o pior do mundo para isso. Eu acho, por exemplo, que eu estou perdendo tempo quando eu vou almoçar. Se eu passar uma hora no almoço, eu acho que eu já desperdicei um grande tempo da minha vida. Fica nervoso, Então, né? eu costumo trazer comida de casa, como em 10 minutos ali, uma sopa, uma coisa rápida, e volto para trabalhar. Isso é a pior coisa que existe no mundo. Você tem que ter uma pausa, você tem que chamar os amigos, né? Então, o problema do estresse está mais com a gente, tá certo? Mais com nossas lideranças do que com a nossa capacidade de controlar tudo isso. Muito bom. Eu Gostei acho que um recado bem legal que você deu, se você me permitir interpretá-lo, é que a gente tem que focar em acabar com o estresse crônico, mas utilizar os momentos de estresse como impulsionamento. Assim como uma espoleta, uma pólvora de uma munição que empurra você para frente, conviver com o estresse que existe, mas ele não na forma crônica. E quando tiver um estresse, mas que você seja mais reativo, né? E seja mais... aprenda a lidar com os problemas. Muito Perfeito. legal, cara. Obrigado, Davi, mais uma vez, por estar conosco. E vai ter novas, né? Vai. Com certeza a gente te chama novamente. Poxa, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu gosto muito quando eu escuto. O trabalho de vocês é sensacional. Imagina. Eu tenho, assim, acompanhado todos. Você falou aí de reforma tributária. Uhum. Eu tô louco para ver esse episódio da reforma tributária. Foi muito bacana. Porque da vai doutora ser um ponto de Virgínia. estresse. Vai ser um ponto de estresse porque as pessoas não estão se preparando para a reforma Então, tributária. Não se planejaram, né? Depois vai ficar estressado Depois vai porque ficar estressado. vê a reforma tributária, né? E depois a gente vai marcar aquele outro assunto que você falou que dos- Projetar para o custo. Nossa, esse é muito bacana. É, verdade. Vamos conversar sobre isso. Então tá bom. A gente Obrigado. projeta aqui, ó. Isso. Isso, Vamos falar de planejar para o custo. É bem bacana. bacana. Bacana mesmo. Valeu, Tá obrigado, combinado. cara. Obrigado.